Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui para vocês um indicador novo que eu desenvolvi, que eu chamei de indicador de probabilidade de tendência. Eu notei que ela acerta bastante aqui a direção das tendências fortes do dia e eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Mas primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos, se inscrito no canal. E caso você tenha interesse em um dos indicadores que eu vou estar apresentando aqui nesse vídeo, ou você queira desenvolver algo personalizado para você conforme a sua ideia, né? Seja indicador, regra de coloração, regra de alarme, regra de screening, ou até uma automação para você rodar aí o seu setup de forma automatizada no Profit, pode entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, que a gente faz esse serviço. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui do zero, vou até excluir aqui o indicador da tela, tá? E vou colocar ele de novo do zero aqui para mostrar para vocês como que funciona, tá? Aqui eu estou com um indicador de volume, tá? Esse é o volume quantidade aqui da plataforma, tá? Eu gosto mais do quantidade, principalmente quando eu vou executar algum tipo de ajuste, calibragem, porque é mais fácil de ver o valor. Mas você pode usar o financeiro também se você quiser, porque o indicador permite você utilizar os dois, tá? Então eu vou mostrar aqui como é que funciona bem certinho. Primeiro, eu vou dar um botão direito aqui no meu gráfico, vou na opção aqui de inserir indicador e eu vou inserir o indicador aqui, que é o suporte resistência volume Marconi. Então eu vou inserir ele no gráfico, tá? Nessa tela aqui do gráfico. Veja que ele fez umas linhas para mim aqui, tá? Essas linhas elas representam a máxima e a mínima dos candles que tem um volume relevante, tá? O volume relevante aqui no caso, eu estou considerando acima de 15 mil, tá? Então aqui está 17, ó, ele entende que esse candle aqui é um candle relevante e passa a fazer aqui linhas de na mínima e na máxima dele a partir do momento que ele surgiu, tá? Para fins estéticos aqui desse indicador, tá? Como ele mostra essa transição aqui entre um candle de volume e o outro, eu fiz algumas opções que a gente pode customizar, tá? Então eu vou dar um botão direito aqui em cima e vou falar um pouquinho das opções. Então você dá um botão direito em cima de uma linha, vem aqui nas propriedades, tá? E você tem aqui na aba de parâmetros algumas coisas que você pode customizar. Primeiro, é o volume mínimo considerado, que no caso aqui é 15 mil, como eu falei. O volume que é o quantidade, tá? Se tiver marcado como não vai considerar o financeiro, aí você tem que ajustar aqui esse valor, certo? Tem a opção aqui de você também mostrar aqui a abertura e fechamento do candle, tá? Mas eu gosto de exibir apenas máxima e mínima. Veja que se eu aplicar aqui, ó, ele vai passar a desenhar aqui também onde que está a abertura e fechamento do candle. Vou voltar aqui para o máximo e mínimo. E tem a opção de exibir transição, que eu posso marcar como não, e aí ele não me mostra ali a transição de um candle para o outro. Eu particularmente gosto de usar esse indicador com a transição, e eu escolho aqui a minha cor de transição, esse código aqui, que se assemelha muito ao fundo de tela do Profit, tá? Porém, para que ele funcione e ele seja aplicado, eu preciso vir aqui, ó, e clicar com o botão direito no indicador ou em cima de uma linha e vir aqui na opção excluir regra de coloração, tá? Então vem aqui, exclua a coloração, ele passa a utilizar aquela cor de transição que está lá naquele parâmetro, tá? Então esse aqui é o ajuste que eu gosto de fazer, mas fica a critério aí de quem estiver utilizando o indicador, pode utilizar da forma que você achar mais interessante, tá? Eu acho que eu esqueci de marcar a máxima, porque está marcando agora só as mínimas do candle, né? Então vamos lá, nas propriedades, vir aqui, ó, marcar, deixa eu ver, marcar mínima, marcar máxima sim, abertura não. Pronto, agora está do jeito que eu gosto de visualizar aqui, ó, máximas e mínimas, tá? Isso é questão de gosto aqui, porque eu gosto de operar em cima dessas regiões, tá? Para fins também de conseguir visualizar e identificar as regiões, como eu tenho um volume aqui na tela, eu gosto de dar o botão direito em cima dele, tá? Do volume em quantidade aqui, e inserir regra de coloração, o mesmo arquivo aqui, ó, suporte, resistência e volume, porque ele vai colorir para mim daí de roxo e azul os candles que tiveram um volume relevante. Eu posso inserir essa coloração aqui no gráfico também? Posso. Ele vai colorir esse candle aqui de azul, tá? Pode ser feito. Mas eu não gosto, eu prefiro deixar as cores dos candles padrão para identificar se eles são de alta, de baixa, enfim. E utilizar no indicador separado aqui, tá? Utilizar a coloração no histograma. Isso tudo é só de forma visual, tá, pessoal? Por isso que eu estou explicando aqui
porque eu preciso explicar esse indicador aí para vocês antes de explicar o outro indicador que eu criei, tá? Então, observando esse indicador, como ele é um indicador que eu uso bastante aqui no meu dia a dia para fazer operações, tá? Eu observei que quando eu tenho um volume relevante numa direção, eu preciso ter um volume relevante também na outra direção, para que haja um equilíbrio aí no mercado. Senão, eu não tenho uma tendência clara, né? Enfim, eu preciso que tenha um volume relevante para que eu tenha uma tendência. E se eu tiver um volume em contrapartida desse, eu não tenho tendência. E aí eu fiz um indicador que vai fazer um somatório desses volumes, sendo que se eles tiverem um volume de baixa, ele vai indicar que a tendência vai ser de baixa, e se tiver um volume de alta aqui, um azul, vai indicar que seja de alta. Não sei se ficou bem claro aqui, então eu vou mostrar um exemplo, tá? Eu vou pegar primeiro um dia aqui, vou até procurar um dia que o mercado foi de tendência, tá? Vou procurar um dia aqui do mercado com mais tendência para tentar exemplificar aqui para vocês. Vamos pegar esse dia aqui, ó, dia 26 de agosto. Então esse aqui acho que foi até o dia quando eu vi isso aqui, eu tive a ideia aí de criar esse indicador, tá? Então o indicador está aqui, eu vou colocar ele aqui em cima do volume e vou expandir ele para vocês verem o que ele mostra, tá? O que ele está mostrando aqui, ó? Justamente esse somatório que nós temos aí de candles de volume. Então eu tenho aqui o segundo candle do dia, um candle relevante de volume de baixa, tá? A cor aqui roxo e azul representa só a direção do candle, tá? Então eu tenho um volume de baixa. O que o meu indicador faz aqui, ó? Ele sai do zero e ele vem para -1, que representa aqui que o mercado agora é tendência de baixa, tá? Depois eu tenho um outro candle aqui com volume relevante de baixa, ele vai para -2, tá? Eu vou dar um zoom aqui porque eu acho que talvez vai ficar pequeno aí para vocês. Deixa eu dar um zoom melhor aqui que a gente vai conseguir visualizar melhor, tá? Eu tenho outro candle de baixa aqui, ele me indica aqui que é um candle de baixa, tá? É uma tendência de baixa. O vermelho aqui simboliza baixa, tá? Depois eu tenho mais um de baixa, tá? Mais um de baixa. E aí depois na sequência eu tenho o que? 3 candles aqui, ó. 1, 2, 3, volume de alta. Resumindo, esses candles aqui, ó, todos eles para o meu operacional, né? Na verdade, para o operacional que eu estou bolando em cima disso, eles representam aqui uma lateralização, tá? Então quando eu tenho isso aqui, eu tenho range, tá? Não é tendência. Por quê? Porque um está cancelando o outro. Enquanto eles não se cancelam aqui, ó, enquanto tive esses candles de baixa aqui, ó, eu consideraria provavelmente fazer vendas, tá? Teria dado certo? Não sei, depende do ponto que eu for vender, né? A ideia aqui é só mostrar para vocês a questão da tendência, não os pontos de entrada, mas fazendo aqui já uma explicaçãozinha, eu prefiro vender caro, né? Vender mais para cima, para que eu tenha um alvo aí, preferencialmente antes das mínimas do dia. Então, qualquer pullback aqui, provavelmente eu faria algum tipo de venda e tentaria sair aqui nas regiões de volume. Ponto. Então, assim, o que acontece? Esse dia aqui, primeiro ele deu uma tendência de venda, não andou muito, depois ele virou para compra e aí ele começou a subir, tá? Então ele começou a subir, ó, e ele subiu aqui, ó, para 1, depois para 2, depois para 3, depois para 4, depois para 5. Então olha que tendência forte, né? E aí ele começou a subir. Então aqui nessa situação eu pensaria talvez em fazer compras. Então olha só, se eu tivesse talvez estopado uma venda aqui, ó, mal feita, né, num candle, talvez na mínima do dia aqui, ó, se eu tivesse estopado aqui, ó, eu ia ter um stop aí de uns 15 pontos. E depois aqui, ó, o indicador de tendência ia me dar aqui uma alta. Digamos que eu comprei topo também, né? Então ele já ia me dar os 15 pontos ali em algum momento no dia. Tá? Então é bem legal aqui como filtro esse indicador de tendência, porque ele vai fazer uma contagem aqui, dos volumes relevantes de alta e de baixa, que são realmente os players que estão agredindo o mercado, né? Os volumes mais relevantes para determinar a direção. Então para esse dia aqui deu super boa. É claro que não é um indicador 100% de acerto, tá pessoal? Inclusive nem tem backtest dele, nem nada assim. Mas olha só, aqui de novo, ó, ele mostrou venda, demorou um pouco, mas o mercado subiu desde a abertura, né? Da abertura não subiu quase nada.
né, e depois caiu, tá? E caiu bastante aqui nesse dia. Então seria um bom indicador aí como filtro para você realizar as suas operações, tá? Se eu for olhar outros dias aqui, ó, vou até olhar aqui os dias agora até o dia de hoje aqui. Claro que o indicador não é perfeito, inclusive por isso que eu quero olhar aqui os dias mais recentes. Quando ele está muito lateralizado, como é um indicador de tendência, ele vai dar stop, né? Então, abriu o dia, teve um candle de baixa, podia ter feito uma venda aqui? Podia, daria certo, até dependendo do quanto você fosse pegar. Depois ele ia indicar compra, né? E depois venda. Então aqui daria um stop, né? Indicou compra, depois na sequência indicou venda, é stop, tá? De novo aqui, ó, indicou compra, indicou venda, é stop. Depois, a partir da última venda que ele deu, que foi aqui em cima, então olha o lugar que ele deu a venda para mim, né? Que ele indicou venda novamente. Indicou venda aqui em cima, né? Olha só quantos pontos daria para a gente pegar, né? Em qualquer lugar que fosse vender aqui, ó. Ficasse vendido mais tempo, pegando uma tendência mais forte, também poderia ser feito, tá? Esse aqui é o dia que eu queria mostrar para vocês, que foi um dia extremamente lateralizado, né? Do ponto de abertura, considerando aqui, né? Então ele mostra inicialmente compra, depois ele mostra aqui venda, depois não virou para compra, então continua mostrando as vendas, depois vira para compra e não vira mais para venda. Então veja que ele não vira mais para venda, né? E o mercado aqui, ó, não vem romper essa mínima, não vem romper a mínima do dia. Fica lateralizado? Fica, mas também não mostrou que era para vender, né? Então ficou bem legal esse indicador, eu achei ele bem interessante. Para o dia de hoje agora, de novo foi um dia um pouquinho lateralizado aqui no começo, né? Vou pegar aqui 1 de setembro. Deixa eu puxar aqui mais certo. Para o dia de hoje, inicialmente teria vendas, tá? Depois teria um compra e depois... Deixa eu puxar ele aqui só para ver. Olha só. Teria compra, mas não teria venda de novo, ó. Então olha só, aqui ele não deixaria a gente fazer venda e depois ia pegar aqui uma pequena tendência aí de alta, mas não foi, que nem hoje falei, né? Foi um dia lateral. Então também tem os dias ruins, tá? Mas no médio que eu olhei aqui, ficou bem interessante essa ideia, essa contagem aí de candles relevantes para determinar uma tendência, que é basicamente um resumo aí do que faz o indicador. E ele é acompanhado aqui do indicador que marca também aqui as regiões de volume, ficou bem legal de utilizar, tá, pessoal? Então eu posso observar no gráfico aqui as regiões que eu vou operar e observar pelo indicador aqui a direção que que tem mais probabilidade de acerto, né? E fazer os meus trades aí, utilizar isso aqui como filtro. Também pode ser utilizado como filtro em outros robôs, como por exemplo o usamento de médias, né? Ou algum outro robô de tendência que você utiliza, porque ficou bem filtrado mesmo, achei bem legal. E assim, ele tem os mesmos parâmetros, tá? Vou até dar um botão direito aqui, vou mostrar. Tem os mesmos parâmetros do indicador ali que marca as regiões, que é o volume mínimo, tá? E eu fiz uma opção aqui a mais, né? De linha única, porque tem gente que gosta de observar, às vezes de forma separada, enfim, fazer outras contas. Quantos candles de alta teve e quantos candles de baixa teve? Porque aqui eu só estou mostrando uma diferença, né? Então, se eu tiver, de repente, muitos candles, não vai dar para ver. Se eu desmarcar essa opção de linha única aqui, ó, ele me mostra de uma outra forma, que é a linha verde sendo os compradores, a linha vermelha sendo os vendedores e a linha branca sendo a média. Então veja que a média, né, ela já passou do zero aqui, indicando que o mercado é de alta, e realmente foi um mercado de alta, apesar de toda essa lateralização aí, tá? Então você tem também essa forma aqui de fazer a visualização do indicador, para quem gosta aí de identificar compra e venda de forma separada. Ficou uma visualização similar ao nosso indicador de oferta e demanda que nós temos aqui no canal, né? Porém ele não tem aqueles problemas de não marcar passado nem nada, então dá para fazer bastante estudo em cima dele e determinar aqui alguma assertividade, algum operacional em cima disso. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro aí as explicações dos indicadores. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que tem deixado o like nos vídeos e se inscrito no canal. Lembrando que se você quiser desenvolver algo personalizado para você, pode entrar em contato através do e-mail que está na descrição do vídeo. E se você quiser adquirir esses indicadores aqui em conjunto ou separados, pode também mandar um e-mail para mim. Eu respondo aí o e-mail para você com todas as informações de aquisição e tudo mais. Beleza, pessoal? Valeu! Até mais!